Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Percy. Nós somos comadrinhas e você está assistindo ao Pod Madres Podcast. O seu encontro com os artistas de Belo Horizonte. Oi, minhas comadres, bem-vindas a mais um episódio do Pod Madres, nosso querido podcast. Você que tá chegando agora, muito que bem-vinda, tá? E você que tá aí acompanhando a gente todas as quintas às 8 da noite, muito bom te rever, tá? Agradecer mais uma vez, porque a gente agradece sempre, né? A nossa casinha maravilhosa, Teia de Criadores, que tá proporcionando esse podcast acontecer pela segunda temporada. E é isso, né? E aí, minha comadre? E aí, como tudo é que bem? você tá? Eu tô tô ótimo, boa. e você? Tô bem. Adorando a gente palentando hoje no Tá. verde e no rosa. Pink Pony Club, bem... Cosme e Wanda, sabe? Cosme Ivana, palhaçada. Oi, meus amores, meus comadres, eu sou Carlos, Carlota, Carlocita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. E vamos começar mais um episódio, porque hoje ele tá que tá, meu amor. Porque a gente tá recebendo aqui hoje uma convidada que ela é um ícone, essa mulher é uma força da cena artística LGBTQIAPN+, mineira e do Brasil, tá? Porque ela tá desde 2008 aí, movimentando pista, palco, passarela. Ela é integrante da companhia Toda Deseu, da Academia Transliterária, e integra também o elenco da Wig Evans, nossa queridinha, tá? Ela já foi coroada rainha do bate-cabelo em BH e recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante em 2020 pelo espetáculo Quem é Você? Da Toda Deseu. A gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje, porque é com muito orgulho que a gente recebe no Pod Madres Nicari Aiker. Bem-vinda! Obrigada! Muito obrigada! Obrigado você por Eu estar que aqui, meu amor. agradeço! Que satisfação estar aqui presente com vocês, podendo contribuir mais um pouquinho aí, né? E fiquei muito feliz quando recebi o convite. E bora, vamos que vamos, porque hoje o nosso bate-papo vai ser babado. Então fique com a gente! Tem muito assunto, né? Amor, e a gente queria começar então falando, né? Já que a gente falou aqui desse currículo, dessa mulher cheia de coisas, que faz tudo, Sim. de todas essas expressões artísticas nas quais você está inserida, né? Na performance, na drag, na atriz, maquiadora, figurinista. Sim. Tudo isso, você acha que tem um lugar em que fala mais alto em você, onde você se encontra mais, ou que te traz mais fogo, ou você acha que elas são todas complementares, assim? Tipo, é um pouco de cada mesmo e tudo isso é a Nicari, ou tem alguma coisa assim que te destaca? Sim, nó, que pergunta gostosa. Já começou assim, né? Lá em cima. Lá em cima. Primeiramente, eu vou começar me apresentando, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Nicari Felipe dos Santos, mais conhecida como Nicari Aiker. Sou uma mulher travesti, preta, 40 anos, moradora da periferia e faço parte de alguns coletivos de Belo Horizonte. E também tenho uma parceria com o Espaço Transbordar, juntamente com o Kennedy, né? Kennedy Santos, que é o meu irmão, e a gente tem essa parceria com o Espaço Transbordar, e a gente vem aí somando cada vez mais a construção, principalmente para a população ter trans travestis, né? E aí você já começou num ponto muito importante que realmente me pega bastante, né? Quando eu comecei os meus trabalhos enquanto uma artista drag queen transformista em 2008, existem vários tópicos dentro da arte, né, e da cena drag queen. E o tópico que mais me pega, que eu me vejo com mais força, é a androgenia. A androgenia, ela é uma força muito grande, mas porém ela vem com várias performances, vários figurinos, né? Então a androgenia, ela pode ser monstruosa, ela pode ser leve ao mesmo tempo, mas ela também é muito forte. Então, dentro da cena drag queen, a pegada que mais me pega mesmo, que mais me envolve e que me acerca é o tópico da androgenia, que na verdade é o que eu vivo muito no meu dia a dia também, né? Transformar a minha dor, que a sociedade me apresenta, em arte, e levo com muita força para as pessoas que assistem o meu trabalho. Já começamos na pergunta aqui e a resposta lá, Lá amor. em cima. E aí, eu acho que esse é um termo que muitas pessoas não conhecem, né? Queria que você explicasse pra galerinha de casa. Claro. Porque, né, a gente quer todo mundo bem educado Sim. aqui, sabendo falar tudo certinho, Claro. conhecendo um pouco mais do seu trabalho. Então, a gente tem dentro da cena drag alguns tópicos, né, nos quais as drag queens se identificam, né? E aí, como eu citei pra vocês, o tópico da androgenia, que é um tópico mais
mais forte, mais pesado, né? E com muita força também. Um outro tópico que a gente tem dentro da cena drag, que é o glamour, que são aqueles concursos de Miss, aquelas coisas mais, como que eu posso dizer, mais glamourosas, que também entra dentro do glamour, né? Que tem esse tópico glamour dentro, que é muito incrível. Então, esses concursos de Miss, passarela, uma performance mais lenta, como eu gosto de fazer muito Whitney Houston, sou apaixonada, amo demais, que entra dentro desse tópico, né? E existe a drag queen, que é a passarela, que é a jogação, aquela coisa mais bate-cabelo, a coisa que eu adoro também. Então a gente tem esses 3 tópicos dentro da cena arte drag, né? Então eu acho que... e ainda a gente tem mais uma, que é a caricata, que leva humor, que leva alegria e que leva também muitas performances, que conversa dentro dessa questão da arte drag, do caricato, do humor, né? Do sorriso, que é muito importante. Então, temos vários tópicos aí dentro dessa arte, dentro da cena drag. Foi Charlotte drag. A caricata, né? Maravilhosa, patroa. Ela é a caricata. A caricata. Nícari, eu queria que Sim. você contasse um pouquinho pra gente do curta. Fabulosa Nícari Aike. Né? Você no centro, né, dessa história, uma Sim. história que é sua e que traz outros recortes, né? Que outras pessoas podem se identificar Claro. e se sentem representadas. Conta um pouquinho pra gente, né? Você como atriz também está representando a si mesma nesse Sim. trabalho. Todas as vezes, já vou começar falando, que realmente muito me emociona. Todas as vezes que eu assisto o meu próprio documentário, eu choro muito. Por quê? Eu acho que é um documentário tão forte, mas ao mesmo tempo é um documentário que atravessa tantas pessoas, que quando no final do documentário eu vejo a devolutiva das pessoas, isso pra mim é muito gratificante. Saber que naquele momento em que as pessoas estão me assistindo, eu estou sendo protagonista da minha própria história, da minha própria vivência, da minha própria realidade. E aí, o curta Fabulosa Nícari Aike, ele surgiu no meu coração antes da pandemia. E aí, quando eu tava com esse desejo de fazer esse curta, infelizmente veio a pandemia. E aí esse sonho, ele ficou na gavetinha, ele ficou ali no papelzinho, esperando até o momento certo para poder fazer. E aí foi quando tive a oportunidade que veio o edital da Virada Cultural. E aí eu falei, eu acho que esse projeto vai sair agora do papel. Esse projeto precisa sair do papel, as pessoas precisam escutar a minha história, as pessoas precisam vivenciar a minha história. E até mesmo dar força para que outras pessoas que viessem a ver esse documentário se sentisse representada e fortalecida para se reconhecer, se afirmar quem realmente, né, as pessoas são. E aí foi quando eu, juntamente com a Carol Fecina, né, que é uma das produtoras da Toda Deseu, a gente teve uma videochamada e eu falei para ela, eu preciso colocar esse projeto em prática. E veio agora o edital da Virada Cultural. Vem comigo, me ajuda a escrever esse projeto. Ela falou, mana, tamo juntas demais, bora fazer esse babado acontecer? Eu falei, vamos. E aí, escrevemos esse projeto, né? Passei toda a ideia para ela, ela colocou no papel, enviou o projeto, cruzamos o dedinho e falamos, bora torcer e esperar. Então, até então tava em segredo só eu e ela. E aí ela observou, né, durante esse tempo que tava nesse processo, nós fomos aprovados. Fomos aprovados para poder fazer esse edital, né? Para poder fazer esse documentário, aliás. E aí ela me deu essa resposta e eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu falei, tá fluindo, tá acontecendo. E ainda era só segredo entre eu e ela. E aí foi um dia que eu falei, Kennedy e João Maria, preciso uma reunião com vocês. E eles falaram, vambora fazer essa reunião. E aí tivemos essa reunião, eu, Kennedy e João Maria. Eu falei, olha, eu e Carol escrevemos, né, o edital Virada Cultural, curta Fabulosa Nícari Aike, fomos aprovados e vamos. Rolou demais da conta.
Foi uma verba pequena naquele momento? Foi. Mas foi uma verba tão necessária para fazer com que esse curta ele viesse a acontecer e pudesse rolar em todas as plataformas, né? Ainda a gente está com o curta fechado, né? A gente ainda está fazendo vendas para que quando entrar a segunda edição, a gente vai pegar e vai abrir a primeira curta. E aí, para mim, foi tão gratificante saber com que as pessoas iriam escutar a minha história, iam vivenciar a minha história, e a partir dali, então, o que eu sempre emanei. Espero que leve amor, leve verdade e, acima de tudo, potencialidade para as pessoas, né? E aí o curta, ele foi aceito de um carinho, recebido de um carinho tão grande, mas tão grande, que eu falei, gente, que delícia. Que delícia esse feedback. Ver que vida de pessoas estavam sendo transformadas, tocadas através desse documentário, sabe? E isso para mim foi muito gratificante, poder levar a minha verdade, levar a minha história para essas pessoas. E aí, tá incrível. Em breve, espero que vocês possam assistir também. Tem alguma previsão de alguma exibição? Então, na verdade, a gente está se programando para exibir novamente. Ainda não tem um local, mas estamos conversando com umas parcerias babado aí. E que vai super rolar, tá? Que chique. Esperamos convite pra Com assistir. certeza! Chama a gente. Com certeza. E aí, eu acho que foi isso que você falou, né? Da iniciativa de levar pro edital, que eu acho que é muito importante, porque facilita o acesso, né? Não precisa de você fazer uma movimentação. Vamos fazer uma vaquinha. Porque a gente sabe que a produção de audiovisual é caríssimo. Então, entrar no edital, ser aprovada, isso é incrível, né? Da gente usufruir do dinheiro público, né? Para trabalhos como o seu serem lembrados, serem registrados, serem lembrados e serem inspirados. Parabéns, inclusive, pela iniciativa. Obrigada. E você tocou num ponto muito importante também, que quando nós fizemos uma observação também muito forte, quando nós começamos toda a produção do documentário, nós começamos com aparelhos nossos. Sabe? Então, assim, nós não tivemos equipamentos profissionais para poder fazer de aparelhos grandes que comportassem uma qualidade bacana. Então, assim, a gente usou um celularzinho ali, né? Aí entrou a Luísa Lagoeiro com o computador dela, que já estava no final de vida. Eu acho que quando concluísse o vídeo, o computador dela ia parar, porque já estava no final. O Kennedy com um celular que, assim... Nossa, socorro, sabe? E o João ali na direção, com o caderninho, escrevendo. E a gente pegando todos aqueles momentos e com equipamentos que a gente tinha ali naquele momento. Para poder fazer com que esse curta, esse documentário, ele pudesse vir, né, a acontecer. Então, esse ponto que você tocou é muito importante, né? Saber que nós tivemos esse aporte financeiro. E aí a gente fez todo esse trabalho, dividimos esse cachê entre a gente, né? Que é nada mais que merecido mesmo. E aí o curta aconteceu. Que legal. Você vê o tanto que a arte impulsiona, né? Sim. Dá fogo na gente. Porque, Demais. tipo, você só quer botar ela pra fora, você só quer fazer ela chegar em alguém, Exatamente. nas condições que você tiver de fazer. Sim. E aí vem o edital, a verba não vai dar. Mas a gente vai Vai fazer fazer. com ela Verdade. e com o que mais der. Mas a gente vai colocar essa história pra ser contada. Exatamente. Eu amo muito isso. Tem duas... Opa! Confirmou. Tem duas coisas que eu gosto muito de lembrar quando a gente tá fazendo alguma coisa na vida mesmo, Sim, que é sim. vamos com o que temos. O que eu tenho Exatamente. disponível? Às vezes a gente não tem tanto artifício, mas a gente tem uma rede de apoio. E essa rede de apoio tem E coisas o quanto que é pode ajudar. importante, né? O quanto é importante. Ter essa rede de apoio, né? E bora que tem mais assunto pra falar, né? Você pode... Não, por favor. Eu que não vou te interromper. Você é artista de um coletivo que a gente tem um carinho, né? Que é o Toda Desceu. Sim. E a gente queria saber um pouquinho como que foi entrar para esse coletivo, Sim. como que é fazer parte desse coletivo, que inclusive tem um atravessamento político em vários trabalhos deles, né? Como a Gameada, por exemplo, né? Então conta um pouquinho pra gente como foi essa conexão e o que você desempenha lá dentro, o que você já desempenhou, se quiser contar spoiler também, só que a gente adora. Então, eu acho que falar da Toda Deseu pra mim é uma gratificação muito grande, né? Toda Deseu chegou na minha vida num momento muito
muito complexo também. Eu falo complexo mesmo de afeto, de relacionamento, né? Que infelizmente a gente perpassa por esses lugares, né? A gente atravessa esses lugares. E aí, mas graças às deusas e aos universo, né? Se encarregam de trazer pessoas maravilhosas. A Toda Deseu entrou na minha vida, né? Como eu disse, nesse momento muito árduo. E aí, eu me lembro que eu estudava na Transveste. Né? Pra quem não conhece. Duda. Isso, exatamente. Lembro. Pra quem não conhece a Transveste, ela era uma escola, um cursinho preparatório para as pessoas trans travestis entrarem na faculdade, prestar concursos, né? Fazer provinha de vestibular. E aí eu tinha formado no ensino médio, eu parei de estudar depois, falei, não, quero viver da arte por enquanto, depois eu penso nos estudos, né? Porque infelizmente a gente sabe que para a população trans é muito complexo e aí às vezes você precisa fazer algumas escolhas, né? E aí naquele momento a escolha que eu tive era parar de estudar, né, dar uma pausinha nos estudos e trabalhar para me poder me manter financeiramente, né? E aí depois que eu comecei a trabalhar, eu falei, opa, agora a vida tá dando uma estabilizada, vou voltar para um cursinho, vou fazer, porque ainda eu acredito que eu vou fazer meu cursinho de assistente social, vai rolar demais, né? E aí eu tive a oportunidade de entrar na Transveste. E aí, um momento que eu estava na Transveste, nós recebemos um convite de um dos integrantes da Toda Deseu para poder conhecer o espaço. E aí, quem que veio? David Mauriti. Ai, maravilhoso. David Mauriti, querido. maravilhosa demais. E aí, ela veio, pesquisou a gente, né? Pesquisou, sim, o modo de dizer, foi lá, conversou com a gente. E aí eu me lembro de uma fala que David trouxe, que era a seguinte: Nícari, eu sabia que você existia, eu só não sabia aonde te encontrar. Nossa, Ai, ó. eu arrepiei. Eu não sabia onde você estava, mas eu sabia que você existia. Eu já escutei muito seu nome. Muito seu nome. E olha onde que eu te encontrei hoje. E aí eu lembro que a David, ela teve uma conversa muito gostosa comigo, com a Michelle Coach e com a Tiffany, né? E aí nessa conversa vai, nessa conversa vem, a David perguntou: e aí, gata? O que a gente vai fazer agora? Eu falei, uai, vamos embora, vamos somar forças. E aí foi uma conversa tão bacana e tão gratificante naquele momento, que aí conversamos, e aí passou umas 2, quase 3 semanas, eu recebi uma mensagem da Erika Hoffman, que é uma antiga produtora da Toda Deseu. E ela falou, no dia 12 de outubro vai acontecer uma gameada no Zona Leste e você é a nossa convidada. Vem para poder performar com a gente. De lá eu tô até hoje. Nunca mais saí. Isso foi que ano? Nunca mais saí. Eu entrei na Toda Deseu. Gente, não me fugiu um ano, mas deve ter. Vamos puxar isso, Deve Zona falar, Leste. 2016. Antes de Zona pandemia. Antes de pandemia. Foi a última festa que teve na Zona Leste do Dia das Crianças. Então foi 2018. 2018. Eu acho que o Zona fechou 2018. Eu né? acho que é isso, 17, 18. Eu só não me lembro um ano exato. Eu lembro de uma gameada de Dia das Crianças lá. Foi eu lá. lembro dessa, eu E lembro dessa. cheguei com um figurino todo azul, uma borboleta imensa. E aí, a partir desse momento, eu entrei pra Toda Deseu, né? Entrei como atriz convidada. E tô aí somando força com essa galera que pra mim se tornou uma grande família, né? E que através daí, eu acredito que a gente vai dar continuidade a esse assunto que me trouxe várias possibilidades de trabalho e até mesmo alcançar lugares que eu achava que eu não iria alcançar. E vamos falar então de prêmios. Melhor atriz coadjuvante em 2020 por Quem é Você, da Toda Deseu. Eu queria Sim. saber assim, como foi pra você? Como que isso chegou em você? Como é parar pra pensar nisso também? Sim. Eu comecei a fazer teatro, foi com a Academia Transliterária, né? Eu entrei na Transliterária foi 2 anos e pouquinho antes de entrar na Toda Deseu. E aí o desejo da Transliterária sempre foi fazer teatro. Então nós começamos a fazer um teatro que foi um espetáculo muito maravilhoso, que é... Nossa, gente, me fugiu o nome do espetáculo agora.
foi o cartório, que as pessoas iam ao cartório e registravam os seus corpos e as suas corpas. E aí eram bem teatros amadores mesmo, sabe? E que a gente não tinha muito recurso para poder fazer, mas a gente tinha a nossa rede de apoio, se fortalecia e fazia, sabe? E aí, quando eu recebi o convite para poder entrar na Toda Deseu, e aí eu comecei a fazer teatro no Galpão Cine Horto. E participando do primeiro módulo no Galpão Cine Horto, a Toda Deseu já veio com o espetáculo Quem é Você? Sabe? Que na verdade ia se chamar Biba. E aí, devido a algumas complicações da não aceitação, nós passamos para Quem é Você, né? E um teatro voltado para todas as idades. E aí foi incrível. Então, para mim também, esse momento de Galpão Cine Horto, o primeiro módulo, começando a estudar teatro, sabe? Já pegar um espetáculo profissional para poder fazer, porque já eram textos e mais textos para poder gravar, sabe? E aí todos os integrantes, as integrantes do coletivo já faziam teatro bem antes do que eu, mas a acolhida, ela foi tão necessária que eu acho que o primeiro módulo, com a acolhida, com um pouquinho daquele medo de, nossa, agora é algo tão grandioso, mas bora encarar, que é isso também, sabe? A galera precisa ver a travesti preta em cena, atuando, sabe? Estando naquele lugar também, que é muito importante. E aí a acolhida da galera, pra mim, foi tão, mas tão gratificante, que assim, não tinha texto certo que viesse a me levar para esse lugar de medo, sabe? E aí foi muito gratificante participar desse espetáculo. E eu só tenho que agradecer, porque a partir daí, né, esse lugar de teatro, de atriz, né, de atuar para mim, isso foi reverberando muito dentro do meu coraçãozinho. E hoje em dia eu amo demais fazer isso. E aí veio a premiação, fomos indicados, né, para o prêmio Copasa Simpark. E aí veio o Quem é Você, o espetáculo para todas as idades. E aí estava lá meu nomezinho, né, enquanto atriz coadjuvante. E aí a gente trouxe essa conquista pra gente, que foi muito surreal. E que foi um outro momento também muito forte, né, que quando estavam saindo os resultados, estávamos assistindo de casa. E aí estávamos no quarto, eu, minha mãe e meu irmão, sabe? E aí o coraçãozinho pulando pela boca, mas pulando mesmo. Eu falei, nossa, é agora, é agora, é agora. E aí na hora que falou o título, a conquista, a vitória, eu só chorava. Eu lembro da minha mãe falando, dá ela água com açúcar, dá ela água com açúcar, que ela vai morrer. E eu tremia mesmo, sabe? De tipo assim, que eu faço acompanhamento, eu tenho um problema de pressão alta, né? Então eu faço esse acompanhamento. E aí o coração começou a pulsar muito. Meu irmão foi lá, pegou essa água com açúcar, já pegou o medidor de pressão, já colocou pra saber como é que tá. Mas foi um sentimento tão surreal de saber que, opa, é uma travesti que tá vencendo, é uma travesti, é uma atriz preta, sabe? É uma mulher que tá aí cada dia mais fazendo com que a sua história, que a sua vivência, que a sua atuação, ela chega nesses lugares onde ela tanto quer ir, sabe? Então, assim, por isso que eu falo que a Toda Deseu, ela veio como um presente pra minha vida. Ela veio como um presente para minha vida. E eu sou muito grata de fazer parte desse coletivo. Eu sou muito grata de estar presente com essas pessoas, né? E aí vocês perguntaram sobre o que eu faço dentro da Toda Deseu. Eu sou líder de torcida, né? Faço parte aí da líder de torcida. A gente organiza a gameada, mas no intervalo de um jogo pro outro, eu performo também, né? Eu levo a minha arte para esse lugar. E aí a gente já foi para vários lugares e que estar presente com Toda Deseu para mim é muito gratificante.
Ai, Muito que lindo gratificante saber esses isso. bastidores, né, da relação com toda a DC, que a gente adora, né, todo o projeto, tudo que tá envolvido com os meninos. Sim. Saber o off é tão gostoso, né, quando a gente... Em que, inclusive, agora eles estão em viagem, né? São São Paulo. Paulo, em São Eles estão Paulo. com o espetáculo Glória, que é um espetáculo muito bacana, sabe? E é isso. Estão lá, eu sou aqui, mas assim, mandando aquele afeto gostoso para as minhas amizades. Com certeza. Vamos continuar falando de coisa boa, de prêmio, Eita! que foi nomeada aí rainha do bate-cabelo, meu amor. Título icônico e de peso. Né, a gente queria saber como que é esse atravessamento, né, essa relação com essa performance. Sim. O que ela representa pra você? O que esse prêmio representou pra você? Sim. Na verdade? 2008, quando o Nickel Aiker começou na extinta boate New Eros, né? Chocante. É. Essa eu nunca ouvi falar. Boate New Eros, infelizmente, não existe mais. E graças à oportunidade de Carlinhos Brasil, um grande ator, um grande performer, uma pessoa que eu amo, sabe? Que me deu a oportunidade de fazer esse trabalho, de apresentar esse trabalho. E aí, por que eu estou voltando nesse lugar de 2008? Infelizmente, naquela época de cena drag, só se faziam presentes as drag queens padrão. Então, não existiam drag queens gordas naquela época. E aí, quando chega Nickel Aiker e Viprode da vida, que quebra esses padrões e que fala, a arte drag, ela também está nesse lugar. Né? A arte drag, ela também estão nesses corpos e corpas. Isso é muito gratificante. E aí, eu tive a oportunidade de estar presente nesse lugar, de mostrar a minha arte. E aí veio um concurso. Veio um concurso, New Generation, que foi um concurso feito por Vandera Jones, juntamente com Giovanni Hoffman, né? E aí eu participei desse concurso. E fiquei em primeiro lugar como rainha do bate-cabelo. E foi muito gratificante também, porque a vencedora do concurso, ela iria para São Paulo participar do concurso Drag Brasília da Blue Space. E aí eu fui para esse lugar também, sabe? Que foi muito bacana. Passei? Não, mas só de estar presente, só de levar minha arte. E a partir daí, as pessoas começarem a me contratar, porque elas viram que a Nickel estava nesse lugar, que a Nickel está presente nesse lugar. E aí eu não falo não só da Blue Space, mas em todos os espaços. Isso abriu muitos caminhos, né? E aí, trazer essa premiação comigo é muito forte. Por quê? Porque ser uma drag queen gorda que quebrou todos os padrões e que continuou presente nesse lugar, representando outras que agora estão presentes também, isso não tem preço. Isso é muito gratificante, sabe? E esse prêmio, ele ainda reverbera muito dentro de mim. Ele me dá força para que eu continue fazendo o meu trabalho, o que eu amo fazer de todo o meu coração. E quando eu levo pro palco, eu levo essa força. E saber que essas premiações, essas conquistas são frutos do que eu amo fazer, do que eu levo para o meu público, né? E é um lugar de acolhimento também. Eu falo que a minha arte, ela é um lugar de acolhimento. E aí, assim, levar força para as pessoas, levar garra para as pessoas. Por mais que seja difícil, é babado, mas bora, vamos que vamos, que é isso. E é massa, né? Porque bate-cabelo é a expressão Não, cultural. Eu amo. E que, na verdade, também é uma forma de dublagem, né? E aí as pessoas acham que a dublagem, ela só tá aqui. Não. O bate-cabelo também é uma dublagem, né? E é um momento da música que tá ali e que você está performando e que, às vezes, você não dubla através da boca e você dubla através do bate-cabelo. Então, isso, assim, isso é muito, muito potente. É forma de expressão. E é o auge da performance, né? Porque bater o cabelo
cabelo vai todo mundo à loucura. Todo mundo espera esse momento. Eu fico assim, realmente eu reparo mesmo, sabe? Eu performo e vou dublando, e vou dublando, e vou dublando. E na hora que eu paro e tiro a touca… Acabou. É, como se diz, game over mesmo. O Iggy Brat, 10h30 da manhã. Verdade. Tá lá a Nícari batendo cabelo. E que é um lugar também tão gratificante estar presente. Nossa, que eu amo demais. Vamos falar de Wiggy. Vamos falar sobre. De acolhimento, vamos falar de Wiggy. Como foi sua entrada na Wiggy? Como é estar nesse coletivo? Como é lidar com a caricata Charlotte? E eu queria saber também como que é lidar com drags de uma outra geração. De uma outra geração, sim. Então acho que antes da gente ir pra Wiggy, vamos pra essa pergunta. Vamos. Que ela é bem potente também, né? Quando eu comecei meus trabalhos lá em 2008… já existia uma camada de drags que estavam presentes nesse espaço New Eros. E aí, como elas já estavam muito tempo, né? Elas já estavam muito tempo fazendo a arte drag, eu falava, nossa, eu sou a mais nova, recém-chegada. Como que vai ser isso? E aí, às vezes, eu tinha um pouco de receio. Eu tive um pouco de medo, porque eu venho de uma época de travestilidade que, infelizmente, era tudo muito complexo, sabe? Era tudo muito ferro e fogo. E aí eu ficava pensando, será que eu posso pisar nesse território? Como que é chegar nesse território? Como que vai ser estar presente com essas pessoas? Como que vai ser, então, a partir de então? E aí eu tive uma acolhida muito grande de Carlinhos Brasil, uma pessoa que eu serei grata eternamente. Não posso nunca deixar de reconhecer isso. Vandera Jones, Sandra Lee, Jéssica Teles, Coquita Para-Raio, Valquíria La Roche, Caiete maravilhosa, sabe? E aí eu tive o acolhimento dessas pessoas, Velasquez, Ivy Prode, Aisla Pirve, sabe? Então, assim, e também, né? Tínhamos na cena drag também Zé Alberto. Zé Alberto era uma drag queen maravilhosa e que era uma das primeiras gerações. Das primeiras gerações de drag queens que existia na cena mineira em Belo Horizonte. E aí Zé Alberto partiu para um outro plano com uma idade bem avançada. E mesmo com essa idade bem avançada, Zé Alberto continuava a fazer show. Continuava fazendo show. Então, Zé Alberto era uma inspiração. Era uma inspiração. E aí, eu tive a acolhida dessas pessoas, que eu achava que seria um momento muito complexo. Claro, nem tudo é flores. Nem tudo é flores. Mas eu acho que, a partir do momento em que você sabe entrar em determinados lugares, e aí você consegue respeitar, né? Consegue transmitir o afeto, a verdade para as pessoas que estão nesse mesmo, né, nesse mesmo lugar, nesse mesmo espaço que você está, automaticamente elas passam a te ver com um outro olhar, com lugar de acolhimento. Chega que você é nossa, bora fazer a nossa arte crescer junta, sabe? Então eu tive o acolhimento, né? Eu tive o afeto dessas gerações que me antecederam para que eu pudesse estar presente. Então eu serei eternamente grata mesmo, de coração. E aí agora a gente vem para essa camada nova, né, da Wiggy. Essas meninas tão maravilhosas que também chegou na minha vida, já num momento muito bom também, sabe? Já não foi num momento complexo. Não foi, a Toda Deseu foi, gente. Babado. Mas a Wiggy chegou no meu momento, assim, muito gratificante, que também é uma camada diferente de arte drag, na qual eu comecei a fazer, né? Então as meninas têm muito como inspiração as drag RuPaul, que na época que eu comecei a fazer show, as drag RuPaul não tava tão no auge, né? Não tinha tanta essa referência. E que hoje acrescenta muito na vida de muita artista drag, que eu acho incrível, acho maravilhosamente. Então eu fico vendo as meninas, e aí eu faço até mesmo uma junção, eu faço
faço uma leitura pessoal de, olha, gente, quando eu comecei e olha para essas meninas agora, sabe? São duas camadas tão diferentes, mas que quando se juntam é uma potência tão grande, mas tão grande. E como é gostoso fazer parte da WIG, né? Porque as meninas, elas estão dentro dessa camada, elas têm essa referência da drag RuPaul, mas elas também respeitam muito de onde eu vim, de onde eu surgi, o meu tempo enquanto um nascimento de arte drag em 2008, sabe? E vem com a gente, Nicari, mas vem dentro desse seu contexto. Soma aqui com a gente dentro do seu contexto, sabe? Isso pra mim é muito forte. E aí você vê que realmente a arte drag, ela tem várias camadas. Várias camadas, e isso é lindo. Fazer parte com essas meninas é muito incrível. Inclusive, ontem a gente teve uma reunião babado. Foi incrível, com projetos maravilhosos que estão vindo por aí. Então, se preparem. Se preparem, que tá babado. E aí veio a Wig Brush, né? Que é performar durante o dia. Coisas que, na minha época, enquanto eu comecei enquanto uma artista drag, não tinha performar durante o dia. Era só à noite, nas boates, né? E aí, quando eu participei do Brush, durante o dia, batendo o cabelo, eu falei, nossa, é surreal, existe. Existe essa possibilidade. Eu não sei se foi o seu primeiro, mas que tava sua mãe e seu irmão. Foi o primeiro. O da Márcia foi Pantera. O primeiro. Foi o primeiro. Foi super não, o da Márcia Pantera foi o primeiro mesmo, quando lançou. Ah, tá. Você foi no primeiro Wig Brunch. Isso, esse. O primeiro. Isso, o da Márcia. Já era o terceiro. O da Márcia Pantera já era o terceiro. Mas o primeiro que você tinha performado? O primeiro foi. Então, o primeiro que a gente porque você foi antes de mim. Sim, isso. Que tava sua mãe e seu irmão, você deu Foi Nossa, incrível. Foi lindo. Todo mundo assim, emocionado com a sua fala e sua relação com a família, né? Que é super ótima. E assim, performar a primeira vez também na WIG, falei, não, gente, existe mesmo esse espaço, existe esse lugar. Que delícia que eu posso trazer minha arte pro dia, pro sol, pra luz, né? Pra luz do dia, pra luz do sol, né? E assim, tantas famílias assistindo a minha arte, tantas pessoas presentes que às vezes não têm acesso, né? Não têm acesso porque não querem ir mesmo. E tá tudo certo, é um direito das pessoas não quererem ir, né? Nas boates, ver performance, mas que queiram assistir durante o dia, ali juntamente com a família, beber um cafezinho, né? Um suquinho, um otinho, e beijo. Meio-dia, 1h, 3h, estou em casa, sabe? E assim, a Wig Brunch trouxe isso. Trouxe essa possibilidade junto com a arte, né? E sem contar os meninos do Quinteiro, que são maravilhosos. Assim. Amamos. Nossa, deixo o meu abração pra André e Vinícius. Amo demais da conta. E é isso. E eu acho que é legal também esse movimento, né? Da arte em outros horários e outros lugares, que é hackear os lugares que não abrem as portas de forma espontânea, mas que com iniciativas, né? Como a WIG, como outros coletivos, pro teatro também, que é um outro movimento, como o Gongada Drag, né? Então, ocupar o Toda Desceu. Então, assim, é esse movimento da gente se organizar para ocupar outros lugares. De forma coletiva. Você não vai abrir a porta, mas eu vou chutar e eu vou chegar aí. Exatamente. É isso, parabéns. Drag Queens a qualquer horário do dia, em qualquer lugar. É na boate, é no teatro, é no quintal do bar no Santa Teresa, é na virada cultural. É debaixo do viaduto na Gay Isso mesmo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Não contasse, não. Fizesse uma reflexão, claro. Né? 2008, né? Você falou muito, né, de quando você começou a sua arte, né? Qual recadinho você daria pra Nicari de 2008? Nossa. Que passou por tudo isso, com tudo né? Isso. Eu acho que eu vou usar só uma palavra. Acho que não vai ser nem nenhum recado de uma frase, mas vai ser uma palavra. Gratidão. Obrigada. Obrigada. É essa palavra, gratidão. Que tudo. Gratidão.
Que bom. E a gente tá super grato de ter você aqui, né? É uma honra, inclusive. E a gente queria saber... Claro. Vem novidade aí? Tem alguma coisa que você quer contar? Um projeto, um spoiler? Lembrando que esse episódio vai sair em junho, Em finalzinho de junho. junho. Sim. Então a agenda... Eu ouvi Tá. um negócio Eu ouvi, aí, é. a gente tá só tentando puxar, mas eu ouvi, a produção sussurrou. A produção, a patroa. A patroa. Patroa A patroa falou é aí. ótima. Eu acho que antes da gente ir pra esse lugar dessa novidade que tá vindo aí, eu não poderia nunca deixar de trazer essa fala que ela me atravessa muito, sabe? E que eu acho que é muito importante, eu acho que é muito gostoso quando a gente compartilha essa vivência com as pessoas, né? Para quem não sabe, no período de 2009 para final de 2010, eu fui reclusa da minha liberdade. Eu fui parar no sistema prisional devido a uma atitude que eu tive, né? E aí eu tive a consequência, paguei com dignidade, mas também com entendimento que aquele espaço não era o meu espaço. Aquele lugar não me pertencia. E aí foi durante quase um ano e 8 meses, né? Estando naquele lugar e pagando pela atitude que eu tive. E aí, quando você trouxe essa fala dizendo sobre a arte, ela vai meter o pé e entrar nesses espaços, me fez refletir muito sobre esse momento da minha vida, da minha privação de liberdade, mas ao mesmo tempo a minha liberdade e voltar para esse lugar enquanto uma artista e não enquanto uma detenta. E mostrar para aquelas meninas, da mesma forma que eu venci, e hoje eu estou aqui como exemplo para vocês, vocês também vão sair daqui, vão ser exemplo para que tomara que outras não venham para esse lugar. Para esse lugar, e isso me fez reverberar muito nessa fala que você me trouxe. E hoje estar presente levando a minha arte para aquelas meninas do presídio de São Joaquim de Bicas, aonde eu estive presente, isso é muito potente. Saber que a minha arte, ela está transformando vidas, ela está chegando a pessoas que realmente eu preciso tocar, que eu preciso fazer com que elas entendam. Esse lugar aqui não pertence a vocês. E aí, essa semana, eu tive quase umas 15 mensagens de agradecimento de meninas que saíram do sistema prisional e falaram que a minha arte foi muito valiosa para elas e elas não querem mais voltar para aquele lugar. Ai. Sabe? E aí, assim, é tão grande, é tão forte trazer isso para mim e compartilhar isso com vocês, porque é isso. Quando você pediu para poder descrever uma frase para Nícare, eu acho que muitas das vezes a palavra gratidão é por isso. Por esse momento difícil que eu passei na vida, seja pessoal, seja no relacionamento afetivo, sabe? Seja na transfobia, seja no que a sociedade me apresenta. E criar forças da onde que eu não sei da onde vem, transformar isso tudo em arte e não deixar com que essa dor permaneça aqui dentro e tipo... Vai embora, você não me pertence. E transformar isso em arte, levar para as pessoas, isso para mim é muito gratificante. Eu acho que isso é realmente, cada dia me sentir 100 anos mais viva. É me sentir 100 anos mais forte, é me sentir 100 anos mais potente. Então, eu acho que por isso, a cada dia, tudo que eu faço, todos os lugares que eu estou presente, que eu alcanço, a palavra que eu falo é essa, é gratidão. É gratidão mesmo, porque eu procuro sempre levar a minha arte com a verdade, mas, acima de tudo, nunca esquecer da minha vivência e fazer com que a minha vivência esteja dentro da minha arte e me dê forças para continuar, sabe? E aí o spoiler entra muito dentro desse contexto, né? Dia 29 de julho, vem aí, 20 anos de Nícare Aicker. Uhul! Sabe? E aí a gente vai fazer uma celebração incrível.
incrível, incrível, incrível. Já estamos em conversa, já estamos em programação. Então, continue com a gente, porque vai ser uma celebração linda. Vai ser uma celebração linda, 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 linda. Onde a Nicari vai contar aí esses 20 anos de existência, né? E vamos arrasar demais. 29 de julho. Julho. Isso. Você ainda tem tempo de se Tem preparar e se tempo. programar. Já salva na sua Exatamente. agenda. Estaremos lá, celebrando com Por vocês. favor. Estou aqui super emocionado, inclusive. Você tá emocionado? Tô emocionado. Então a gente já vai pular aqui para um quadro que chama Emocionou. Olha só. Pra você que tá chegando hoje através de Nicari e não conhece a gente ainda, prazer, a louca. A gente tem nesse podcast um quadro que se chama Emocionou. Nesse quadro a gente compartilha algo, indica algo ou compartilha, né? Uma vivência, indica uma leitura, um filme, uma série, uma festa, um lugar. Enfim, algo que te tocou, que te atravessou, que te emocionou nos últimos dias. Então vamos começar com Nicari. Nicari, Eita! Nossa, já comigo? Solta. algo que te emocionou, que te tocou, que você queira compartilhar, o que você queira indicar. Sim. Eu não sei se ainda está no ar, mas eu acredito. Opa! Mas eu acredito que ainda esteja. É um filme que me tocou bastante, que eu também vi a minha história dentro desse filme, que é o filme Pose. Que eu amo demais, contando a cena, né? A cena ballroom. De Ah, Angie, sim, a série. né? Netflix. Electra, É, Netflix, Netflix, eu isso. acho. Então, assistam Pose. Vendo os barracões, né? Saber que quem construiu a cena drag, o ballroom, foram as travestis. E aí eu me vi muito dentro desse filme. Eu me reconheci muito dentro desse filme e ele me tocou bastante. Não tive a oportunidade antes de assistir, porque a vida estava muito corrida, era muito trabalho. E aí me falaram, Nicari, assiste Pose. Assiste. E aí realmente eu parei toda a minha agenda para poder assistir esse filme. Realmente é um filme que toca. Por favor, assistam. Assistam. Eu amo. Electra, a maior. Electra, mãe de todas. Eu amo. E você, minha queridinha, o que te emocionou? Uma pessoa me emocionou. Oh. E essa pessoa, ela me emociona há um tempo. Inclusive, ela tá até ali na prateleira. Michel Alcoforado. Ele é um antropólogo. Sim. E ele é um antropólogo. Pude. Ele tem um programa na CBN, mas ele tem um podcast, eu acho que ele lançou há uns 1 ano e meio. E tá na 3ª temporada, o podcast, né? E aí, a primeira temporada, ele fala sobre o amor. E o que eu mais gosto no Michel é que ele traz a visão da cultura e do ciclo que a gente tá inserido. E do que já aconteceu antes e como isso reverbera. Porque se a gente fica só na psicanálise, é um fardo muito grande que a gente carrega, né? Psicanálise e outras formas aí, né, na terapia. Então, na primeira temporada ele fala sobre o amor. Então, fala sobre o amor, as formas de amor. O amor e a negritude, o amor e a poligamia, o amor e deres, o amor e o cárcere. Então, tipo assim, ele fala do amor em todos os níveis. Isso me atravessou muito, abriu minha cabeça pra muita coisa. Segunda temporada ele fala de sexo. Então, as camadas, todas as camadinhas do sexo. Eu gosto, inclusive. Faço. Inclusive. Então ele traz aí o sexo. E agora ele tá com a 3ª temporada, que é o corpo. Então o corpo objeto, o corpo plástico, o corpo, enfim. Não vou dar spoilers, não. Mas sigam lá, ouçam, né, outros podcasts além do nosso, né? É tudo culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, é culpa da cultura. Que é a vinheta dele, que eu amo. Se você não sabe, ele sempre questiona, né? Se você não sabe por que tá acontecendo isso aqui, é tudo culpa da cultura. Vamos estudar a cultura e tal. Ele dá muita referência, dá livro, dá filme pra quem gosta do tema. E apaixonei com antropologia. Sou aí pessoa que está estudando aí, né, nos devaneios da vida, antropologia. Tem um livro dele ali também que eu li ano passado, que é De Tédio Ninguém Morre, que é um livro que ele reúne textos que ele escreveu aí durante quase desde 2013, eu acho, se eu não me engano. Michel, se você estiver assistindo, eu amo você. E é isso, comadre. O que te emocionou essa semana? Você profunda agora. Ih, Carol, segura aquela velha. Mentira, não você não. Mas o que me emocionou é porque a gente falou muito aqui nesse episódio sobre, né, rede de apoio, sobre os afetos e os acolhimentos.
E aí, a gente tá, hoje é dia 20 de junho que a gente tá gravando isso. Há 5 dias atrás, a gente fez a estreia do nosso 20 primeiro... de maio, 20. amiga. Hoje a gente tá gravando 20 de maio. Esse episódio tá indo ao ar em junho, mas a gente tá gravando aqui 20 de maio. 5 dias antes dessa gravação, a gente fez a nossa estreia com o episódio da Xoxotine lá no Quinteiro. E falando, né, pensando em acolhimento, em rede de apoio. A nossa rede estava toda lá, tipo assim, a gente encheu o quintal do Quinteiro com nossos amigos, com nossos ouvintes, telespectadores que viraram, né, a nossa rede. Tem pessoas que chegaram pelo podcast na nossa vida, e aí a gente tá falando disso, né? Você falou tanto que as redes de apoio, os acolhimentos, né, transformaram a sua vida e se transformam mesmo, porque são essas pessoas que acreditam na gente, no que a gente faz, que nos acolhem. Então, eu queria mandar um beijo pra todo mundo que nos acolheu, pra todo mundo que acolhe Nícari também. E é isso, viva as relações, viva o afeto, os acolhimentos, a amizade. É isso. Emocionou É a muito, amizade que me amiga. emociona, as relações me emocionam. E aí você trouxe um ponto também muito importante, né? E reforçando mais uma vez sobre o acolhimento, né? Infelizmente, a gente sabe que nós tivemos aí uma notícia muito ruim, que foi um lugar também que me deu muita possibilidade de trabalho, que é a nossa Grutinha. Que infelizmente vai passar a não existir mais, né? Não vai estar mais presente, mas que eu também sou eternamente grata a esse espaço. Que me acolheu, que me recebeu, que recebeu a minha arte, que me deu possibilidade de trabalho, né? Que me remunerou acima de tudo e acima de tudo, né? Que me recebeu enquanto uma pessoa, enquanto família. Então, assim, quero deixar todo o meu afeto pra toda a equipe da Grutinha, pra Grutinha. Nós E também. ó, tamo juntos demais da conta. Faço das suas palavras as minhas, porque a Gruta é um lugar assim. babado. Eu sempre falei, é meu lugar favorito de BH. Eu tô lá. Inferninho Eu que entrei. vai deixar saudade. Eu comecei a fazer Galpão Cine ontem, eu comecei a Sim. frequentar a Gruta. Eu lembro que na pandemia teve a possibilidade da Gruta fechar e eu fui lá contribuir, movimentei todo mundo. Falei, gente, a Gruta vai fechar, não pode. Sim. Meu lugar favorito, amo demais. A Gruta vai estar sempre no meu coração. Verdade. Me formou, a Gruta me formou. Verdade. Eterna em nossos corações. Não, e que inclusive ajudou também bastante na minha época da minha cirurgia, das minhas gêmeas. Amo. Grutinha ajudou demais, das minhas filhinhas. Amo. Eu acho que é bem isso, né? Sim. Eu acredito muito que o nosso eu hoje é a soma de tudo que a gente viveu e das pessoas que ajudaram. Verdade. Que a gente não é só Verdade, a gente, né? verdade. A gente é a união de todas as pessoas que estão... Verdade. E de momentos que as pessoas viveram com a gente, né? Então é isso, faz as palavras de vocês, as minhas da Gruta que e também da delícia, Watt. Eu fiquei muito feliz, tô feliz até hoje. Tem 5 dias que aconteceu, eu tô dormindo rindo Sim. todo dia. Com o carinho que a gente recebeu, com as pessoas que foram, com a equipe que tava lá, que tá aqui, né, por trás das Beijo, câmeras. Marcos. Beijo, Marcos. Patroa tava lá, a Zota também. Então a gente ficou muito... Minha mãe também tava lá, todos os nossos amigos. Então, assim, amamos, gente. Obrigada. Muita emoção hoje, hein? Eita, nossa. Sim, Bastante. estamos indo pra reta final do nosso episódio. Então, amor, esse momento é pra te agradecer por ter Ai, topado eu esse que convite. agradeço. Estamos Obrigada. muito felizes Obrigada, meus em amores. te ter aqui. Obrigada. E aproveita esse espacinho pra você deixar suas redes sociais, divulgar para as pessoas seguirem, acompanhar seu trabalho, te buscarem, Sim. contratarem. É isso, bora, vamos que vamos. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente com vocês, né? E mais uma vez sendo protagonista da minha própria história. Amor. Obrigada demais da Palmas conta. em casa pra ela, por favor. Tá, levanta da sua casa, eu quero palmas de pé pra ela. Obrigada. Quero agradecer demais essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que às vezes é tão difícil falar da gente, sabe? Às vezes é muito... enfim... Às vezes a gente fica bem atravessada mesmo de trazer esses sentimentos, essas verdades, mas quando você se dedica em estar nesses espaços e fala, opa, existem outras pessoas que vão escutar a sua história. Então, vamos que vamos. Isso é muito gratificante. E aí, eu quero agradecer algumas pessoas em especiais, que eu não posso deixar nunca de agradecer. Bárbara Macedo, minha grande irmã. Quero agradecer o meu irmão Kennedy, João Maria. Quero agradecer ao Fabiano, Tiago. E aí, eu falo muito que a Nícari, que ela não nasceu no meu coração, gente. Realmente, ela não nasceu.
Ela nasceu no coração do Thiago e do Fabiano. E aí um dia a gente tava na boate, o Thiago virou pro Carlinhos e falou assim: Nicari quer fazer show. Eu olhei pra ele e falei: eu quero o quê? Quero nada, não. Nicari quer fazer show. E aí eu tive uma semana pra poder fazer todo o meu trabalho de performance, e aí a Nicari veio. Então eu quero agradecer muito a essas pessoas, sabe, que fazem parte da minha vida. Quero agradecer demais Felipe Bueno. Quero agradecer Sauna Cinicrato, Sauna Olimpo. Quero agradecer ao Quinteiro, Arcos Bar, a Wig Brush. Enfim, vários lugares que eu trabalho. Trabalhei Grutinha também, toda Deseu, né? Enfim, eu acho que se eu for citar nome por nome, eu vou ficar aqui até amanhã. O espaço transbordar, Kennedy. E a palavra que eu quero deixar é essa. Muito obrigada. Obrigada por tudo. E obrigada a vocês. Que delícia estar aqui presente. História! E seu arroba? Conta seu arroba. Por favor, me seguem lá, tá, gente? @nicari.aiker. @nicari.aiker. Vem comigo, porque vem muita novidade por aí, tá? Um beijão. E eu vou ficando por aqui, minhas comadres. Eu sou Carlos, Carlota, Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. E você me acha nas redes sociais como @carlosnoog, N de navio, O-O-G. Um beijo e um cheiro. E eu sou o Ferci, Fercito, Ferciane, Ferciangela, mas Falciane jamais. Você me encontra nas redes como Ferci, @Oi Ferci. Ela me corrigiu, encontra como Ferci, @Oi Ferci. E o Pod Madres você encontra em todas as plataformas de áudio e vídeo como Pod Madres. No Instagram também você encontra a gente com @podmadres, no Twitter, no TikTok, a gente tá em todas, até no LinkedIn, porque isso aqui também é trabalho. Não é verdade? Então, um beijo, minhas queridas, e até o próximo episódio.